Meus amados, estamos retornando aí aos nossos estudos do livro de Gênesis e hoje queremos continuar falando do capítulo 1, vamos dar a conclusão desse capítulo 1 e dizer que realmente é uma honra e um privilégio poder estar aqui e compartilhar com os irmãos algumas das ideias, desse livro que é maravilhoso. Na verdade, a Bíblia é maravilhosa e tudo o que está escrito aqui você pode crer, porque existe uma palavra do Senhor que diz assim que em tantas quantas são as suas promessas do nosso Deus, em todas elas Ele tem o seu sim. Então, meu amigo, meu amado, você pode crer, você pode acreditar sim que o que está escrito aqui é verdade e que vai se cumprir. Boa parte do profetizado já se cumpriu, mas há uma parte que ainda vai se cumprir e nós aguardamos por esse tempo em que o Senhor estará cumprindo todas as suas palavras. E isso, o fato dele ter cumprido aquilo que ele já prometeu, isso nos abaliza a dizer que ele vai sim fazer acontecer aquilo que ele determinou, pré-determinou, antes mesmo da fundação do mundo. Então, amados, vamos hoje continuar a partir do versículo 24, nós vamos falar um pouquinho sobre os seres viventes, a criação dos seres viventes, mas antes vamos ter uma palavra de oração, tá bom? Meus amados, vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado porque nós podemos falar contigo, saber que Tu és Deus, que Tu és o Senhor soberano, Deus acima de tudo e de todos. Obrigado, Pai, porque podemos colocar nossas vidas nas Suas mãos, podemos colocar tudo que nós temos e confiar em Ti, sabendo que Tu, Senhor, nunca falhaste e não vais falhar conosco também, Senhor. Essa é a Tua palavra, essa é a Tua promessa, que todos aqueles que se jogam aos Teus pés, todos aqueles que confiam em Ti, não serão abandonados por Ti, Senhor. E nós queremos, ó Deus, fazê-lo. Sim, nós queremos nos prostrar diante de Ti e dizer-te que Tu és o nosso Rei, nosso Senhor, o nosso Deus. Venha abençoar esse momento, repreendo todo o mal e toda operação do mundo das trevas, todo espírito maldito, repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus e declaro a vitória do Senhor Jesus, declaro libertação, cura e restauração e o quebrantamento do Senhor na vida de cada um que agora está vendo, ouvindo esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, vamos então à leitura do final deste capítulo, no capítulo 1 de Gênesis, E esse capítulo, lá no versículo 24, coloca o seguinte: E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras, da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E aqui agora, no versículo 26 em diante, nós passamos a uma leitura muito interessante, porque Deus ele começa agora a criar o homem, ele começa a fazer o homem. E aí no versículo 26, o autor ele coloca o seguinte: E disse Deus, façamos vamos nós fazer o homem à sua imagem, conforme a nossa semelhança, e dominar sobre os peixes. Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E aí no versículo 28, ele continua dizendo o seguinte: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse para o homem, para os homens que criou no caso: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E aí no versículo 31, E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom.
e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Aqui nós temos então o relato da criação dos seres viventes, né? E também da própria do próprio homem. A humanidade foi criada por Deus, tá certo? Então nós temos aqui que Deus, ele mais uma vez através do seu ato criador, ou seja, ele fala e acontece. Deus diz e a coisa surge do nada. E isso é uma das coisas impressionantes, porque se a gente for parar um pouquinho para pensar sobre quem é esse nosso Deus, que poder que ele tem. Se eu e você, nós acreditamos que esse Deus tenha o poder que tem, não fica difícil aceitar que ele tenha criado todas as coisas. Que, aliás, inclusive fecha com o que os cientistas dizem. Eles hoje são quase que, vamos assim dizer, unânimes em dizer que o mundo veio a existir através de uma singularidade. O que é isso? Ele veio a existir do nada. O Big Bang, por exemplo, é uma explosão em que, teoricamente, o começo de tudo era do tamanho da cabeça de um alfinete, e aquilo foi uma explosão que foi preenchendo o espaço e tudo que existe. O que seria isso, senão o relato da própria criação, de todas as coisas que existem, todas as coisas que há. Então, se nós temos dificuldade em acreditar que Deus tenha poder, nós vamos também ter dificuldade em crer que Deus tenha criado todas as coisas. Só que nós vamos ficar com um problema, e o problema é como o mundo veio a existir. Porque o nada produz nada. Nunca o nada produziu alguma coisa. Então é necessário que haja uma mão poderosa e criadora. E essa mão poderosa e criadora cria todos os animais que existem na terra, inclusive o homem. Aqui nós temos então o momento supremo da criação. O momento em que Deus cria, Deus faz. E ele, para esse momento, parece que ele convoca, né, todos os elementos da Trindade. Porque ele diz assim, façamos, né, lá no versículo 26, e disse Deus, façamos. Eu entendo que aqui nós temos a representação, sim, da Trindade envolvida. Alguns teólogos querem fazer-nos pensar, nos fazer crer que nós não devemos pensar aqui na Trindade, mas sim devemos pensar num plural de majestades, num ajuntamento de soberanias, dignidade e grandeza. Não, eu prefiro crer que realmente Deus estava falando, né, deles, dos três ali, tá certo? A palavra plural, Elohim, como é tratado aqui, de fato ela pode dar essa interpretação também. Mas enfim, um fato é, Deus está criando. Né? E é muito mais fácil nós entendermos que a Trindade, porque se nós pararmos para pensar, a unidade que existe na Trindade, ela é tão perfeita que o que um pensa, o outro pensa. O que um faz, o outro faz. Então, não fica difícil nós pensarmos e nós crermos, né, que de fato os três criaram. Jesus, lá em Filipenses, vai dizer que Paulo em Filipenses vai dizer que Jesus é o autor desta criação. Diz lá que por meio dele, né, todas as coisas foram feitas. João também, lá no capítulo 1, vai dizer que através dele, Jesus, tudo que existe veio a existir. Portanto, então nós chegamos a essa conclusão, né? Os três estavam lá envolvidos. Outra questão interessante, né? Ele diz aqui, o Senhor, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem, selem, do hebraico selem, e semelhança, demut, ou demot, não sei como é que se pronuncia isso, enfim, são palavras que podem ter uma significação em separado, mas elas são sinônimas aqui nesse contexto. E não há nenhum sentido de a gente buscar uma outra interpretação do que essa, né? De que realmente ali Deus queria mostrar para o homem, Deus queria criar o homem tendo elementos que o próprio Senhor tinha, ou seja, elementos como sentimentos, desejos, vontades. Tudo isso iria fazer parte do ser humano. Isso por si só já mostra que o homem ele foi criado totalmente separado
de maneira muito distinta da criação dos animais, porque os animais, eles têm alento, têm vida, mas eles não têm espírito, alma vivente, no sentido de que eles podem pensar, raciocinar, eles podem ter vontades, desejos. E, aliás, esse é um dos princípios, né? Deus cria o homem com vontade. Inclusive, ele cria o homem sabendo que ele poderia negá-los, que ele poderia ir contra os princípios que ele mesmo diz para o homem seguir. Ou seja, Deus cria o homem, né, de uma maneira assim muito livre para que ele possa fazer e tomar as atitudes que ele deveria tomar. E Deus mostra que o amor que ele tem para com a humanidade. E o Senhor, ele gostaria muito de ir e visitar, ter amizade e comunhão com o seu filho, com seus filhos. E esse homem, ele teria o privilégio de poder também dialogar e conversar com o Senhor. Ou seja, o próprio Deus estaria esperando que o homem lhe correspondesse nessa atitude. Obviamente que fosse digno de confiança. O homem foi constituído, né, por um privilégio da livre escolha. E essa livre escolha, né, ela permanece até os dias de hoje. Aí a gente sabe, que mais tarde a Bíblia vai dizer isso, que o homem ele escolheu errado e ele escolheu o caminho do pecado. Uma das coisas que, né, a Bíblia coloca, Deus quando cria o homem, ele queria que o homem vivesse uma eternidade de comunhão com Deus. O homem foi criado para ser imortal. Ele não foi criado para morrer. A questão da morte, ela vem posteriormente à queda, posteriormente ao pecado. Mas Deus cria o homem para que ele fosse o representante, fosse o mordomo do próprio Deus aqui na terra. O que quer dizer isso? O próprio homem deveria reapresentar Deus para a sua criação. Tipo assim, os animais deveriam olhar para o homem e pensar, puxa, esse sujeito, ele parece ser um criador, parece ser, né, o cara que fez tudo isso aqui. Por quê? Porque o homem ele deveria espelhar a imagem do Senhor, ter essa semelhança ao Senhor. Não que ele fosse o criador, mas ele deveria espelhar isso. Como a lua reflete a luz do sol de noite, né? Assim deveríamos ser nós, os seres humanos, na condição original da criação. Porém, nós sabemos, o homem resolveu, né, fazer as coisas de uma maneira muito equivocada. Mas de qualquer jeito, um dos versículos lá em Salmo capítulo 8, que eu gostaria de ler também, ele coloca que o homem foi criado com um propósito. Lá ele diz assim, ó, Salmos capítulo 8, o verso 6 em diante. Fazes com que ele tenha domínio, no caso o homem, sobre as obras das suas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Lá no versículo 9, um salmo que glorifica, magnifica esse Deus poderoso, ele diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Um Deus que fez todas essas coisas dessa maneira poderosa, né? Esse é o nosso Deus, gente. E esse homem, ele foi então chamado para pisar. Isso vem do hebraico kabash, que quer dizer assim, ele deveria subjugar, ele devia tomar conta, ele deveria ter vamos assim dizer, a autoridade sobre a criação. Isso foi incumbido pelo próprio Deus, pelo nosso Senhor. Ou seja, havia um propósito, sim, havia um propósito em tudo aquilo que Deus tinha feito, tá certo? Então, meus amados, a gente percebe que realmente, que privilégio e que momento sublime esse o da criação. Na palavra, ele vai colocando que Deus cria o homem, macho e fêmea, e aí ele abençoa também esse homem, lá no versículo 28, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, e por aí afora vai, tá certo? E aí no versículo 31, né, no 31, ele diz assim, viu Deus tudo quanto tinha feito, e aqui ele coloca um acréscimo, e viu Deus que era muito bom. Se vocês repararam, todas as outras fases, etapas da criação, todos os outros dias, Deus coloca e diz assim, viu Deus que era bom. Aqui ele coloca, e viu Deus que era muito bom. O que Deus faz
é maravilhoso. O que Deus fez é maravilhoso. Então, quando Deus olha para o resultado final desse ato criador dele, ele fica satisfeito, ele fica alegre, fica feliz. Todo o universo, tudo o que ele tinha feito foi maravilhoso, foi algo que alegrou o coração dele. Mas quando ele cria o homem, ele fica muito mais feliz, muito mais alegre. Por quê? Porque os outros seres são inanimados ou eles têm uma limitação muito grande na questão relacional. Mas com o homem, Deus poderia conversar, com o homem poderia ter uma intimidade. E ele buscava isto. Aliás, ele continua buscando isso. Deus continua buscando intimidade. E uma das coisas que mais alegra o meu coração é que a palavra do Senhor diz também que o temor do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que também o temem. Se você deseja isso no seu coração, e eu gostaria muito que houvesse esse desejo forte dentro do seu coração, de ter intimidade com Deus. Então, eu diria assim para você, cresça no temor do nosso Deus, cresça no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa é a maneira através da qual nós conseguimos ter intimidade e comunhão com esse Deus que deseja muito, mas deseja demais se revelar para você, deseja demais derramar o seu amor, sua graça, seu perdão, sua alegria, seu Espírito Santo, seus dons espirituais, sim, todos os dons que Ele puder derramar sobre você, Ele vai derramar se você permitir isso e se você buscar por isso. Por isso, meu amado, busca sim, clama por Ele, deseja, como a corça deseja pelas águas, ela vai correndo atrás até achar, não desista enquanto você não estiver nesse caminho da intimidade, porque a intimidade é um caminho o qual nós trilhamos, e é o meu desejo, é o meu clamor, anda por esse caminho, porque é um caminho onde alegria, paz, harmonia fará parte. Eu creio no meu coração que você deseja isso também. Vamos terminar orando, colocando tudo isso nas mãos poderosas do nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, porque eu sei que Tu és Deus e que Tu tens para nós o melhor. Tu queres nos destinar, sim, o melhor dessa terra. Mas para que nós possamos ter o melhor dessa terra, nós precisamos estar prostrados diante de Ti. Nós precisamos estar na Tua presença. Nós precisamos caminhar de uma maneira, Senhor, que te alegra o Teu coração. Então, meu Deus, em nome de Jesus, derrama o Teu perdão, Senhor, sobre nós. Perdoa os nossos pecados, das coisas erradas que a gente faz, que a gente fez, e derrama o precioso sangue de Jesus sobre nós. E conceda, ó Deus, que a gente possa andar em novidade de vida, andar junto, caminhando lado a lado com Jesus. Não apenas de andar com Ele, mas sim de viver, de ter intimidade. Não apenas de andar com Jesus por ouvir falar, mas de estar junto, íntimo a Ele. É o que nós clamamos e pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Deus seja abundante na casa de vocês, na vida de vocês, e que esse momento de tanta situação difícil aí que nós vivemos no nosso mundo seja apenas um momento para crescermos no Senhor. Amém? Deus abençoe vocês em Cristo Jesus.